Olá, o tema do nosso trabalho é gestão de projetos de software. Então, a gestão de projetos é um conjunto de habilidades, ferramentas e técnicas a fim de cumprir os requisitos de um projeto. Com isso, a gente vai ter uma organização muito mais eficaz e eficiente a partir do progresso do processo. Primeiramente, vamos falar do gerenciamento da integração do projeto. O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento do projeto dentro dos grupos de processos. Os processos para essa integração são desenvolver o termo de abertura do projeto, que consiste em desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais das atividades do projeto. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que consiste em definir, preparar e coordenar todos os componentes do plano e consolidá-los em um plano integrado de gerenciamento do projeto. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto, que consiste em liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e a implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto. Gerenciar o conhecimento do projeto. Consiste em utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Monitorar e controlar o trabalho do projeto, que consiste no processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. Realizar o controle de integração de mudanças, que consiste em revisar todas as solicitações de mudanças, aprovar as mudanças, gerenciar as mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, além de comunicar a decisão sobre os mesmos. Por fim, tem a parte de encerrar o projeto ou fase, que consiste na finalização de todas as atividades para o projeto, fase ou contrato. Gerenciamento do escopo do projeto. O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho e apenas o necessário para que termine com sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto. Os processos para o gerenciamento do escopo do projeto são: planejar o gerenciamento do escopo, que consiste em criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os escopos do projeto e do produto serão definidos, validados e controlados. Coletar os requisitos, consiste em determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender os objetivos do projeto. Definir o escopo, que consiste em desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto. Criar a EAP, consiste em subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Validar o escopo, consiste em formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto. Controlar o escopo, que consiste em monitorar o status do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas na linha de base do escopo. O primeiro tópico, o gerenciamento do cronograma, é uma das etapas mais críticas e importantes na realização de um software, na construção, pois se determinarmos prazos muito longos, esse processo pode ser inviabilizado por parte do cliente e também prazos muito curtos poderá inviabilizar a construção desse software por parte da equipe. Portanto, para realizar esse gerenciamento do cronograma, podemos dividir em subtópicos. Primeiro, precisamos planejar esse gerenciamento, que se dá pelo processo de estabelecimento de políticas, os processos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do projeto a ser realizado. Definimos, então, as atividades específicas do cronograma que devem ser realizadas para produzir os subprodutos do projeto, seguindo suas respectivas identificações. Assim, após definir essas atividades, podemos, então, facilmente estimar a duração de cada uma delas e estimar o tempo global do projeto a ser realizado a partir dessas atividades. Finalmente, podemos, então, desenvolver nosso cronograma.
que é o processo de analisar sequências das atividades definidas anteriormente, suas durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma a ser executado. Desenvolvido esse cronograma, finalizamos então com seu controle, que é o processo de monitorar o status do projeto, atualizar o projeto e gerenciar as possíveis mudanças que podem ocorrer. Bom, podemos então falar sobre o gerenciamento dos custos do projeto, que pode se dividir entre esses 4 citados: processos de planejamento, estimativa, orçamento e controle dos custos, que constituem a área de gerência de custos e que possibilita o compromisso de garantir que o projeto será finalizado com sucesso dentro das previsões e do orçamento previsto, além de avaliar o efeito das decisões tomadas no projeto sobre o valor agregado no produto final. Para falar em custos, deve-se saber primeiro o que irá gerar esses custos. Para fazer isso, é necessário um planejamento dos recursos, que é o processo que define de forma precisa quais recursos físicos serão necessários para a conclusão do projeto, assim como suas efetivas quantidades e quando serão utilizados, que são definidos no tópico citado anteriormente no gerenciamento do cronograma. Esse planejamento possibilita fazer uma estimativa dos custos, que é a capacidade de prever sobre quanto em valor será necessário para a utilização de cada recurso feito no planejamento. Além disso, é necessário também colocar no cálculo as despesas de possíveis riscos para o andamento do projeto, como, por exemplo, em projetos de longo prazo de duração, que serão concluídos após muito tempo, pode-se levar em conta, por exemplo, uma possível crise econômica que afetará o andamento do projeto. Depois de estimar os custos, reúnem-se todas as estimativas, as receitas e as despesas em um só documento, o orçamento de custos, que conterá o valor de cada atividade específica de acordo com o cronograma e o desenvolvimento. E assim pode ser possível realizar soluções para garantir que essas mudanças não interfiram no desempenho do projeto. Falando um pouquinho sobre o gerenciamento de qualidade, ele é um processo que vai incorporar a política de qualidade da organização com relação ao planejamento do projeto. Ele faz o papel de atender aos requisitos de qualidade do cliente. Além do mais, ele vai melhorar de forma contínua os processos para a realização do projeto. Falando agora sobre os processos que envolvem o gerenciamento de qualidade, nós temos o planejamento de gerenciamento de qualidade, que é a análise dos requisitos de qualidade que o projeto deve ter de acordo com o cliente e a documentação necessária para o projeto entrar em conformidade com esses requisitos. Gerenciar a qualidade vai ser o processo que vai transformar o plano de gerenciamento numa qualidade executável, que entra em conformidade com a política de organização. Controlar a qualidade é o processo de monitorar e registrar os resultados das atividades do planejamento de qualidade. Temos, então, o gerenciamento de recursos do projeto. Esse gerenciamento de recursos está preocupado em identificar, mobilizar e gerenciar os recursos necessários para executar essas tarefas do projeto. Todas as tarefas. Vai definir quais são os recursos necessários, né? Que é basicamente falar quantos computadores precisam, se precisa de computadores, se vamos precisar de televisão, de uma sala de teste, né, se um engenheiro ou uma fábrica, né? Esse gerenciamento vai dizer tudo isso. E esse gerenciamento de recursos, esses recursos são divididos em 2 partes, que são os físicos e os humanos. Os físicos são basicamente os materiais, os equipamentos, as instalações, né? Como televisão, ventilador, né, uma sala de testes, e os recursos humanos, que são a própria equipe, onde cada um tem sua capacitação para poder realizar todas as tarefas desse projeto. Esse gerenciamento dos recursos é dividido em algumas áreas. A primeira delas, que é o planejamento, temos primeiro planejar o gerenciamento dos recursos.
onde será feito um plano de todas as outras etapas do gerenciamento de recursos, onde será feita definições para todas as tarefas e todos os processos. Já a parte de estimar os recursos, basicamente, vai analisar cada tarefa do projeto e definir exatamente quais são os recursos específicos para cada tarefa. Então, passamos para a parte da execução, onde temos aqui adquirir recursos. Esse adquirir recursos não é comprar os recursos, é onde vai ser mobilizado esses recursos, onde vai ser decidido se vai comprar, se vão ser feito, e dá um jeito de mobilizar os recursos, de encontrar os recursos e disponibilizar para a realização do projeto. A parte de desenvolver a equipe é onde vai ser escolhidas as pessoas e os membros que compõem a equipe, com cada capacitação de cada pessoa. Gerenciar a equipe é onde vai ter um direcionamento para essas equipes, onde essas equipes vão ter um feedback, uma análise, e vai ser avaliado também essas equipes. E por último, temos onde vão ser controlados os recursos, né? E vai saber o uso de cada recurso, o que foi usado cada recurso, se está faltando algum recurso, se está sobrando, e vai dizer, basicamente, o que foi usado no projeto, né? E ver se bateu com tudo aquilo que foi planejado. Falando agora sobre o gerenciamento das comunicações do projeto, no qual um processo vai garantir que as partes interessadas, ou seja, o cliente, obtenha todas as informações do projeto, por meio de artefatos e implementação de atividades projetadas. Para fazer isso, existem duas etapas nesse processo. A primeira é desenvolver uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz, e a segunda é a implementação dessa estratégia. Falando agora aqui dos processos de gerenciamento de comunicações, a gente tem o planejamento do gerenciamento de comunicações, que é um processo de abordagem e o planejamento de atividades de comunicação entre as partes interessadas ou os grupos. Já na questão de gerenciamento de comunicações, a gente tem ali os processos que envolvem o armazenamento, a distribuição, o monitoramento e a recuperação de todas as informações que estão envolvidas no projeto. Já no monitoramento das comunicações, a gente tem um processo que garante todas as necessidades do projeto e das partes interessadas sejam atendidas. Gerenciamento dos riscos do projeto. Primeiramente, o que são esses riscos? Esses riscos são incertezas quantificadas, algo que pode ou não acontecer. E quando eu digo quantificado, eu quero dizer que essa incerteza tem um impacto no projeto, se acontecer, um forte impacto. Esse gerenciamento dos riscos ele é importante para isso. Para caso de acontecer um desses riscos, a equipe responsável já estar preparada e não ficar desmotivada pelo acontecimento, ou também para poder dar continuidade ao projeto com mais rapidez. É um famoso plano B, né? Para caso aconteça alguma coisa, já está preparado. E também, esses riscos, eles não são apenas ameaças, tem riscos positivos também, como oportunidades. E as suas equipes têm que ficar de olho nessas oportunidades para tentar aproveitar todas as oportunidades e evitar todos os impactos negativos no projeto. O gerenciamento dos riscos é dividido em algumas áreas. Primeiramente, planejar o gerenciamento dos riscos. É onde vai, basicamente, planejar todas as áreas desse gerenciamento e separar as equipes que vão estar responsáveis por cada coisa. Identificar os riscos é onde vamos fazer listas de todos os riscos possíveis, vão ser analisados e ver quais riscos podem acontecer durante todo o projeto. E da parte de realizar a análise qualitativa e quantitativa, temos a parte qualitativa, né, é onde vai ser feita uma análise dos riscos, classificando de acordo com o impacto, com a probabilidade, para então priorizar os mais relevantes para posteriormente planejar as respostas. Já na parte quantitativa, é mais uma análise numérica, onde vai dizer com valores e porcentagens, como, por exemplo, um investidor, a perda de um investidor, né? E após essas duas análises, vão ser planejadas as respostas para os riscos mais relevantes para o projeto, com maiores impactos, sendo eles positivos ou negativos.
E agora, após planejado essas respostas, deve ser implementado, onde as equipes irão correr atrás e deixar tudo pronto para caso um desses riscos aconteça, a resposta já está pronta e acelerar o processo desse projeto. E por último, temos o controle dos riscos, né? O monitoramento dos riscos, é onde vai observar durante todo esse processo se tem novos riscos e se é necessário fazer novos planejamentos de riscos para cobrir todos os riscos e ter respostas para tudo o que possa acontecer durante esse período do projeto. Bom, agora eu ia explicar o gerenciamento das aquisições do projeto. Essa parte é responsável pela aquisição de um serviço ou de produto externo à equipe do projeto. Esse fornecedor pode ser dentro da própria empresa ou não. Essa área tem uma grande interação com as demais áreas da gestão de projeto, pois qualquer área pode necessitar de uma aquisição. O gerenciamento de aquisições pode ser centralizado ou descentralizado. Centralizado, um departamento de compra é responsável por todas as aquisições de todos os projetos da empresa. Porém, esse método pode conter uma baixa comunicação entre o departamento de compra e a equipe do projeto. Descentralizado, a equipe do projeto é responsável pelas próprias aquisições que o projeto necessita, sendo assim mais eficiente na parte de saber os requisitos necessários de cada aquisição. O gerenciamento de aquisição é dividido em 3 partes. O planejamento, que consiste em documentar o que será adquirido e como será adquirido. É importante também especificar os requisitos de qualidade e seus respectivos critérios de aceitação. A condução, que após a avaliação da primeira parte, é necessário saber qual o melhor fornecedor disponível para fechar um contrato. E, por fim, é necessário fazer o controle de como a sua aquisição está sendo realizada, se ela está sendo seguida conforme especificado no fechamento do contrato, pois qualquer quebra do contrato irá resultar no seu encerramento e arquivação do mesmo. O contrato só será finalizado após todas as entregas e pendências estarem concluídas e verificadas. Outra parte importante do gerenciamento da gestão de projeto é o gerenciamento das partes interessadas do projeto. A equipe responsável por essa função tem como responsabilidade a organização dos stakeholders, identificar quem são eles e fazer a correlação entre eles, saber quais são suas partes, suas diferenças, suas relações com projetos, quais as vantagens e complexidade que cada parte interessada pode impactar no projeto, ou seja, o mapeamento de todos os stakeholders. Os stakeholders de um projeto são todos os indivíduos ou grupos de indivíduos que afetam diretamente ou indiretamente o projeto de forma positiva ou negativa. Os stakeholders podem ser distinguidos em diferentes níveis de engajamento. Os desinformados, que não possuem conhecimento do projeto ou de seus impactos. Os resistentes, que são cientes do projeto e de seus impactos, mas resistem a mudanças. Os neutros, que são cientes do projeto, não apoiam nem resistem. Os apoiadores, que são cientes do projeto e de seus impactos, apoiam o trabalho e seus resultados. E o líder, que está ciente do projeto e de seus impactos, engaja-se efetivamente para contribuir com o sucesso do projeto. É importante fazer os engajamentos de cada stakeholder, pois facilita a organização das estratégias e atividades relacionadas a cada nível de engajamento. Essas etapas devem ser avaliadas e atualizadas ao longo do projeto. Após isso, é necessário fazer o planejamento, que consiste em saber a estratégia mais adequada para cada stakeholder. É importante que haja uma boa comunicação entre os stakeholders e a equipe do projeto. Feito isso, é necessário fazer o seu monitoramento enquanto elas estão sendo executadas, para que tenham uma noção do que está funcionando e deve prevalecer, do que não está funcionando e deve ser removido, melhorado ou substituído.